Então vamos começar em oração e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por quem Tu és, agradecemos que Tu és fiel. Pai, nós entregamos estes momentos a Ti, Senhor, que Tu possas falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra é vida e é viva e é eficaz, Senhor. E nós oramos, Senhor, que Tu possas falar a nós e que nós possamos ouvir a Tua palavra e confiar em Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Alguém que está aqui pela primeira vez, alguém que nos visita, pode levantar a mão. Alguém que nunca esteve aqui. Ok, parece que todos já estiveram aqui. Nós agradecemos a presença de todos, né? Vamos continuar a orar por aqueles que os irmãos sabem que estão a batalhar com enfermidades. Vamos continuar a orar para a nossa irmã Marques. Ela precisa realmente de Deus completar o trabalho na sua vida. Vamos continuar a orar para a nossa irmã Araújo também. Que Deus possa trabalhar as duas, não é? As duas Araújo. A outra irmã Araújo está no lar e a outra está em casa, mas esteve aqui a semana passada, como os irmãos viram, e fez 85 anos. Então, vamos orar por essas pessoas e lembrar-se. Então, eu vou voltar então àquilo que nós temos estado a falar. Não sei se os irmãos ou irmãs lembram-se daquilo que a gente tem estado a falar. Desculpa. Ok, a palavra e a influência que pode estar a ter na nossa vida. Mais alguma pessoa que queira? Ok, a semente da palavra. E a semana passada eu falei a semente daquilo que a gente fala, não é? Eu sei que algumas pessoas escrevem e isso é importante, não é? Porque às vezes a gente esquece de um dia para o outro muitas coisas, não é? Não importa a idade, a pessoa esquece. Então, a gente tem estado a focar no livro de Números, a falar sobre o que é que ia acontecer e o que é que aconteceu com o povo israelita. Então, é muito importante que nós, como crentes, nós temos que confiar na palavra de Deus na totalidade. A gente não pode só escolher aquilo que a gente gosta, a gente não pode só, não é, dizer, bem, eu creio nisto, mas não creio aquilo. A palavra de Deus é completa. E a gente não pode, não é? Quando Deus diz para a gente orar para Jerusalém ou para Israel, eu não percebo, mas eu sei que Deus é que está a dizer para a gente fazer, não é? O povo israelita virou-se contra Deus, contra Jesus, mas, irmão Horácio, a Bíblia promete que no fim dos tempos Deus ainda dá uma oportunidade aos judeus, porque Ele é um Deus misericordioso e Ele quer ter misericórdia para com nós. Então Ele tem misericórdia, mas depende de nós, não é? Deus não tem misericórdia e a gente só diz, bem, ele tem misericórdia, então eu vou só viver como quiser. Não. Nós temos que obedecer a Deus. Então, a realidade é que Israel, Deus tinha falado uma promessa. Não é assim? E essa promessa é que eles podiam tomar posse do país que Deus ia providenciar. Não é? Qual era aquele país que tinha as muralhas grandes? Jericó. Não é? Jericó.
E não sei se já aconteceu com os irmãos e as irmãs, às vezes quando Deus fala algo, parece que não faz sentido, não é? A palavra de Deus não faz sentido. A palavra diz que a gente tem que amar os inimigos. Isso faz sentido. No mundo, hoje em dia, é ao contrário. A gente tem que odiar-se. Há jogos na televisão que a pessoa faz troça de uma pessoa que é gorda. Não é? E aqueles depois têm que fazer exercício e ver quem perde mais peso e depois, não é? O que ganha um prémio porque perdeu mais peso. Mas depois os outros, coitados, ficam de parte. E ficam com ansiedade, começam a comer outra vez. Então o mundo gosta, não é? Como os irmãos sabem, é tudo sobre ganância, quem é mais bonito e quem... Então, nós como crentes estamos a viver num mundo que a gente olha e pensa, mas o que é que vai acontecer? Talvez se a gente olhar, não é, aqui as pessoas, os anciões, o irmão Santos, o irmão Fonseca, pessoas que já passaram os 90. Fábio, eu não sei se tu vais chegar aos 90, não sei. Nem sei se o Moçambique vai durar mais, tanto tempo assim, não sei. O mundo, não sei. Só Deus sabe. Mas quando a gente olha, sim, naqueles dias, naqueles tempos, quando os irmãos eram novos, e eu também era, havia problemas, havia crime. Mas nunca comparou com aquilo que a gente vê hoje em dia. Antigamente, fumar passa, como a gente diz, era ilegal. Hoje em dia, dizem que a gente pode fumar desde que não seja muito. Não é? As coisas que antigamente eram pecado, agora são aceitas. Quando a gente fala contra o pecado, querem apedrejar a gente. Então, estamos a viver num mundo que a gente até tem que medir e ter cuidado com aquilo que a gente fala. E às vezes há restrições que a gente tem porque a gente parece que não pode falar. E a gente vê aqui nesta história, no livro de Números, só para a gente ver outra vez o que é que aconteceu. Deus falou uma promessa e Deus disse que eles iam tomar posse de Canaã, de Jericó, mas o primeiro obstáculo era o rio Jordão e depois entravam e depois tinha Jericó. E Jericó, como a gente sabe, daquilo tinha paredes muito altas, não é? E eles não podiam entrar, só entrar e tomar posse. Então, às vezes, as promessas de Deus, e quase sempre, irmão, as promessas de Deus, Deus fala as promessas, mas nós temos que tomar posse delas. Às vezes a gente diz, bem, vamos declarar, vamos falar, mas às vezes não chega só a falar, porque a gente viu, a semana passada, que tinha os 12 espias. 12. Não é? E os espias foram espiar e voltaram com uvas grandes, que 2 homens tinham que levar um cacho de uvas. Não é assim? Então, eles viram o fruto, viram aquilo que tinha, mas o obstáculo deles era o quê? Os gigantes, os problemas. Não é? Um gafanhoto, eles disseram, nós somos gafanhotos. Não é assim? Eles disseram, não é? Como eu disse, eu nunca vi ninguém ir ao espelho e dizer, eu sou um gafanhoto. Não é? Ontem estava a andar e os gafanhotos tinham tantos. E eles pulavam e depois também têm asas para fugir. Então, um gafanhoto
em geral, ele pode ir para cima de um cacho de uvas, mas normalmente eles não comem o cacho de uvas. Não é? Desde que só se fosse uma peste, eles, não é, entravam num país, como já houve e há. Então um gafanhoto pode estar em cima de uma uva, ele até pode provar o sumo de uma uva. Já viu a uva? Então, não sei se os irmãos vão para o espelho e olham e dizem: olha, eu sou assim como este gafanhoto, tenho muitas cores, ou não, eu sou assim sem muitas cores. Podem escolher qual é o gafanhoto que querem ser, não é? O de cima ou o de baixo. Há aqui algumas irmãs que gostam de se vestir bem, não vou dizer os nomes, então se calhar querem mais esta, não é? Com cores e belezas e antenas assim, não sei. Então imagine a pessoa estar com a visão tão afetada que a pessoa declara-se como gafanhoto. E às vezes Deus nos desafia com coisas que não faz sentido. Promessas, porque a gente, quando está a passar por situações difíceis, parece que Deus não vai responder, parece que Deus não está a responder. E talvez há aqui várias pessoas que passaram e estão a passar e parece que Deus está a demorar muito com as promessas. Deus promete na sua palavra que Ele pode abençoar até 1000 gerações. Mas também há uma promessa que Ele faz, que os pecados dos pais podem ir até 4 gerações. Isso também é uma promessa. Quando nós somos desobedientes e não estamos a obedecer a Deus, pode afetar até 4 gerações. Então, a gente vê aqui, como eu disse a semana passada, eles estavam e Deus prometeu que eles iam entrar em Jericó, em Canaã, e iam tomar posse daquele terreno, daquela área, e ia ser deles. E eles estavam à porta. E o que é que aconteceu? O povo, quando voltou, os 10 começaram a falar mal. Os irmãos sabem que quando pessoas começam a falar mal de nós, pode nos afetar. Pessoas que dizem coisas que não é verdade. Pessoas que começam a falar por trás de nós. É por isso que a palavra do Senhor diz que tem poder. A língua tem poder para a vida, para a morte. Quando a gente começa a falar coisas negativas sobre o país, sobre Israel, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, afeta-nos. Eu lembro de ouvir uma história de um pai que a gente viu este homem, ele era homem, e ele sofria da asma. Asma, sabem o que é asma, não é? Algumas pessoas já têm tido essa experiência, que não é uma coisa boa, da asma, não é? Algumas pessoas têm que usar uma bomba. Então a gente começou a ver e a perguntar: quando é que tivestes? Não, desde 10 anos tenho asma. E o que é que aconteceu? Não, o que aconteceu foi, o meu pai, quando eu era criança, ele pôs aqueles, como é que chama-se, de palha, aquelas coisas, bales, em inglês é bales, vê-se assim nas farmas, não é? Fardos. Então aqueles fardos de palha. Então o pai dele pôs 3 fardos de palha e disse ao filho: sobe lá para cima. E como o pai disse para ele fazer, ele subiu. Não é? Ele subiu lá para cima
E quando ele chegou lá em cima, o pai dele diz: salta para os braços do teu pai. E ele saltou. E quando ele chegou ao pai, o pai fez isto. E o filho caiu no chão. E o pai levantou ele todo ferido, todo magoado. E o pai olhou para os olhos dele e disse assim: nunca confies em ninguém, nem em mim. Nunca confies em ninguém, nem em mim. E desde aquele dia, aquela criança ficou com asma. E depois, quando ele veio receber aconselhamento, Deus revelou que ele tinha que perdoar, e já tinha 52 anos de idade. Deus disse que ele tinha que perdoar ao pai dele por aquilo que o pai fez. E os irmãos sabem o que é que aconteceu? Quando ele perdoou, desde aquele dia nunca mais teve asma. Às vezes a gente guarda mágoas e a gente pode não falar, mas a gente diz: o meu pai fez isto, o meu patrão fez isto. E a gente está sempre a falar mal, A gente trabalhamos para um patrão que talvez não pagou, ou não fez isto, ou não fez aquilo. E a gente às vezes foca só em uma coisa. Como eu disse a semana passada daquele jovem que o pai, a morrer, disse: tu vais ser como a tua mãe, vais ser um alcoólico. E desde aquele dia até hoje, ele não quer perdoar. E qualquer pessoa de outra idade, ou qualquer homem especificamente, que fala, ele tem logo uma mágoa contra essa pessoa. Porque o problema é que se a gente não pede perdão e a gente não demonstra perdoar alguém, isso começa a ficar pior na nossa vida. E cada pessoa que faz algo contra nós, a gente não perdoa. Agora, em vez de só ser uma pessoa, é 2, ou 3, ou 4, ou 5. E a gente está a ter problemas. Então, o povo de Israel estava à beira de receber promessas de Deus. Estava às portas. E o que é que aconteceu? Eles, em vez de falar bem, e a palavra do Senhor diz o quê? Diz que quando Caleb e Josué falaram, não sei se a Marisa pode procurar esse versículo, falaram em Números 14. Quando eles falaram bem, o que é que aconteceu? A palavra do Senhor diz que eles ficaram tão zangados porque eles estavam a falar bem daquele país, que eles agarraram e estavam a pensar em apedrejar Caleb e Josué. Dizer: vamos matar eles porque eles estão a falar coisas, e essas coisas, irmão, eram a verdade. E às vezes, como crentes, a gente sente resistência de outras pessoas. Essas pessoas estão a lutar contra nós e estão a dizer: não, a gente não aceita isso, não aceita isso, não aceita isso. Não vai acontecer. E a gente ficamos zangados. A gente diz: eu não creio naquilo que estão a dizer. E é assim que acontece. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Eu quero dizer aos irmãos, a coisa que nos dá vitória, daqueles que falam mal de nós, daqueles que têm falado e estão a fazer algo contra nós, aquilo que nos protege é a glória de Deus que aparece. Parece que os irmãos nunca tiveram essa experiência.
quando a gente vê ali no versículo 10, quando alguém está a nos acusar e quer fazer algo contra nós, a gente tem que voltar para a glória de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, Onipotente, descansará. Irmãos, há aqui pessoas, há aqui irmãos e irmãs que Deus tem prometido certas coisas e há pessoas que têm falado mal e dizem, o teu Deus não faz isto e não faz aquilo. E a gente parece que está nesta luta constantemente, neste mundo onde a gente está a viver. Estamos a passar por situações que o inimigo está a atacar-se. E eu quero perguntar aos irmãos, será que o irmão e a irmã crê? Porque às vezes há pessoas que dizem, mas porquê que Deus não está a operar na minha vida? Porque a gente não crê. Há uma diferença entre ter a palavra de Deus e às vezes a gente fala, mas a gente não crê bem que a palavra de Deus... E a gente cantamos, a tua palavra, ela é a verdade. Mas depois quando a gente passa por qualquer coisa, a gente começa a dizer coisas que são contrárias à palavra do Senhor. Quantos irmãos e irmãs estão aqui que conhecem pessoas que são crentes, que chamam-se crentes e têm problemas contra outras pessoas que dizem que também são crentes? Não é? Famílias, pessoas que não se falam, não querem visitar, não querem... Mas dizem que são crentes. E dizem que creem em Deus, mas eu não vou àquela igreja porque tem aquele irmão lá. Como é que Deus pode operar na sua vida se o irmão e a irmã têm essa atitude? Porque a palavra do Senhor, Deus não vai ir contra a sua palavra. Ele diz, se nós não perdoarmos uns aos outros, Ele não nos perdoa a nós. Então, se eu vou e começo a orar e digo, Senhor, perdoa-me por aquilo que eu fiz, o Senhor vai dizer, não posso. Porque tu não estás a perdoar aquele irmão e aquilo que ele fez por ti. Senhor, cura-me. Eu preciso da tua cura. Mas tu não estás a perdoar. Lembro de um culto aqui de cura divina, uma jovem que estava aqui e ela tinha uma doença que os médicos não podiam curar. E o Espírito Santo disse a mim, diz a ela que ela precisa perdoar a mãe dela. E eu olhei para ela e disse, olha, jovem, olha aqui. Deus está-me a dizer que tu tens de perdoar. Ele quer curar a ti. E ela disse, eu não posso perdoar a minha mãe. Eu disse, então Deus não pode curar a ti. Então ela disse, ok, eu perdoo. Ora para mim, eu perdoo a minha mãe. Prontos, ora para eu posso ser curada. E o que é que aconteceu? Ela não foi curada. Então, a palavra do Senhor é clara que quando Deus fala uma promessa sobre cura, sobre que Deus vai providenciar para todas as nossas necessidades, Deus vai cumprir essa palavra, seja na sua vida ou na vida dos seus filhos. Se a gente não obedece, o povo israelita não obedeceu a palavra do Senhor. Imagina, Josué e Caleb estavam ali à porta, eles já tinham entrado lá dentro, mas por causa dos gigantes o povo disse, não, a gente não pode. Mas a palavra do Senhor diz que Deus disse a eles que Ele ia lutar por eles. Ele ia lutar para o povo de Israel. Então quer dizer que quando eles entravam lá, não era eles que iam lutar. Era Deus. E às vezes, como eu disse, quando Deus fala, não faz sentido. Os irmãos já alguma vez pensaram, tem este prédio aqui,
E se eu dissesse ao irmão Horácio, talvez, ou ao irmão Peixoto, ou aqui o nosso irmão Gilberto, e eu dissesse, vamos andar aqui à volta deste prédio por 7 dias. No 7º dia a gente vai andar 7 vezes. E quando acabar, as paredes vão cair. Quantos de vocês iam crer nisso? Já pensaram? O inimigo estava lá em cima, nas muralhas de Jericó, a olhar para baixo e a ver estes malucos a irem à volta das paredes. E eles a dizer, o vosso Deus não vai salvar vocês. O que é que vocês estão a fazer? Vocês não sabem o que estão a fazer. Quem é que ia dizer que depois, no último dia, e sabem o que é que foi a coisa que deu vitória a eles? Foi o louvor e a adoração. Quando o inimigo nos está a atacar, em vez de nós falarmos e dizer, eu não percebo o que é que estou a passar, não sei porque é que estou a passar por isto, nós temos que ligar o nosso rádio, ligar algo e dizer, não, eu vou louvar ao Senhor, eu não posso aceitar esta depressão, eu não posso aceitar esta ansiedade, não posso aceitar aquilo que está a passar na minha família. Quando a gente faz isso, o inimigo fica confuso. Mas como é que ela pode estar a orar, ou ele pode orar, ou a cantar, se eu estou a fazer isto e aquilo e aquilo? Então, imagine a surpresa daquelas pessoas. E eles dizem, quando a gente foi a Israel, eles dizem que as muralhas não caíram, elas entraram por terra abaixo. Porquê? Porque se elas caíssem para a frente, o povo israelita tinha que ainda subir por cima dessas pedras todas para poder chegar lá. Mas se aquilo caísse para dentro da terra, era mais fácil porque agora não era um obstáculo. E eles podiam entrar e matar os inimigos e tomar posse. Então lá em Israel, quando a gente foi, eles disseram que acham que aquilo entrou por terra abaixo e não caiu para a frente para causar obstáculos. Então quando a gente está a passar por situações e a gente começa a falar as promessas de Deus, e a gente diz, Senhor, a tua palavra diz, não serei ansiosa por coisa alguma. Mas em vez disso, eu vou me regozijar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Será que é fácil? Não é fácil. Quando a gente está a passar por uma situação de necessidade, um problema, e a gente não percebe o porquê. Então eu quero dizer que, embora que nós, em 2 Timóteo 2, versículo 3 a 13, 2 Timóteo 2, 13. Diz assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nós, muitas vezes, é que somos aqueles que somos infiéis, mas Ele permanece fiel. O Senhor permanece fiel. Aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Mas a gente às vezes passa por situações que eu confesso que é difícil nós falarmos a palavra, é difícil nós fazermos aquilo que o Senhor disse para nós fazermos. Porquê? Porque não faz sentido. Eu lembro de um testemunho há pouco que ouvi de um jovem que queria se casar.
Então ele foi e ele comprou um anel bonito, não como este. As senhoras é que têm os anéis todos com pedras e não sei o quê, diamantes e pérolas. Então ele foi comprar um anel para a futura esposa. E ele pagou $30,000 por aquilo. Gastou os recursos todos só por causa da futura esposa. Okay? E quando ele angriou aqueles fundos todos para ir comprar esse anel, ele estava num culto e uma pessoa começou a falar de certas necessidades na missão que tinham. E Deus disse a ele: dá esses $30,000. E ele pensar: se eu fizer isto, a minha noiva não vai querer casar comigo. Eu não posso. E Deus disse: dá esses $30,000. E ele lá batalhou. Imagine, não é? A gente quando tem essa noiva, estamos apaixonados, não é? E a gente quer agora impressionar ela com aquele anel. E Deus disse: dá. E ele obedeceu. E quando ele obedeceu, Deus deu a ele o dobro, o triplo daquilo que ele semeou. E ele não só pôde comprar o anel, mas também pôde pagar para o casamento e essas coisas todas. Então, às vezes, quando Deus fala promessas e a gente está à porta, como os israelitas, Deus disse, Ele não disse, olha, se calhar, Ele disse, vocês vão tomar posse. E quando Deus fala promessas, como eu disse, mais de 7,000 promessas, é dependente de cada um de nós, da gente declarar, não, o meu Deus é o Deus do impossível. Eu confio que Deus vai providenciar onde eu tenho necessidade. Eu vou confiar em Deus. E o que é que aconteceu? O povo tornou-se rebelde e virou contra Deus, que quis apedrejar, como a gente viu. E o que é que aconteceu? Deus disse, ok, então vocês já não vão tomar mais posse desta promessa. Mas quando Deus fala uma promessa, Ele não pode retrair essa promessa e dizer, desculpa, não vai acontecer outra vez. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus diz, isto vai acontecer, acontece. Só que às vezes, porque a gente somos desobedientes, às vezes a gente quer as coisas ao nosso tempo, à nossa maneira, elas demoram mais e a gente não recebe quando a gente quer. Então o que é que aconteceu? Deus falou e disse, vocês iam tomar posse, mas eles tornaram-se rebeldes e começaram a falar mal contra os líderes. Deus disse, acabou. Vocês agora já não vão ter mais aquilo que eu tenho para vocês. E o que é que aconteceu? Em Números 14, 44, contudo, temerariamente subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. O que é que aconteceu? O povo disse, se Deus já disse que não vai acontecer, nós vamos fazer aquilo que a gente pensa que vai acontecer. Então eles foram, e eles próprios, na carne, foram. Os irmãos sabem que um problema que a gente tem às vezes é que a gente quer as coisas à nossa maneira. A gente quer fazer e forçar e dizer, Deus, isto vai acontecer. E não é sempre assim. Deus não dá aquilo que a gente quer. Ele dá aquilo que a gente necessita. Ainda bem que alguém disse amém. Então o que é que aconteceu? Deus disse, vocês não ouviram a minha promessa, agora
já não vão entrar. E o que é que eles, na carne, eles começaram a dizer, não, a gente vai entrar. Deus, o que é que tu sabes? E a Bíblia diz que eles forçaram e foram lutar. E os irmãos vão ver que os amalequitas e os cananitas destruíram eles todos. Que eles tiveram que fugir. Porquê? Porque eles agora estavam a fazer a coisa na carne. Irmãos, quando Deus não fala algo, nós não podemos só confessar a palavra de Deus e dizer isto vai acontecer ou aquilo vai acontecer, porque a gente pensa que isso é a realidade. Se Deus não fala, a gente não pode querer forçar. Se eu, por exemplo, vou usar isso como exemplo, se eu agora quisesse me casar, não é? Já estou casado, não é? Não preciso de casar, então eu estou a dizer, e estou feliz, não é? Mas se eu agora quisesse casar e eu via uma menina bonita na rua e eu dissesse, Senhor, aquela é a menina para mim. Eu quero aquela menina. Eu começava a ir atrás dela e se não é a vontade de Deus, as coisas vão ir erradas. Os irmãos já conhecem pessoas que os vossos filhos, ou nós até, casamos com pessoas que a gente talvez não sabia naquele tempo, ou Deus avisou, mas a gente ainda a casou. E o que é que aconteceu? A gente tivemos um inferno aqui na terra. E eu conheço pessoas que eu disse, mas agora temos de divorciar. Porquê? Tu oraste? No primeiro dia eu fiz uma oração. Não. A palavra do Senhor diz que Satanás consegue se mascarar como um anjo de Deus, um anjo da luz. E se a gente não está a dizer, Senhor, se isto é a tua vontade, é como um negócio. Se há uma oportunidade e eu penso que este negócio é para mim e eu começo a declarar palavras do Senhor e a dizer, todos os lugares onde os teus pés vão, eu vou dar a ti. Não é? Houve um movimento que entrou assim e disse, olha, se tu queres aquele prédio, entre lá dentro e declara este versículo. Não, irmãos, isso é a carne. Eu não posso sentar-me dentro de um Ferrari e começar a dizer, isto é meu. Não é? Às vezes tem que ser a vontade de Deus. A gente não pode... Os irmãos lembram-se de uma situação de um jovem que disse, Deus disse a ele que ele tinha que comprar um avião. Que ele tinha que ir à América e comprar um avião. E as pessoas disseram, mas onde é que está o dinheiro? Não sei, Deus vai dar o dinheiro. Então ele, não é, angriou fundos, pagou as passagens, chegou lá para comprar o avião e o homem disse, onde é que está o dinheiro? Ele disse, não te preocupes, Deus vai providenciar. E sabem uma coisa? O avião ainda está ali, ainda está à espera. Irmãos, a gente não pode pensar que qualquer coisa que a gente declara... Eu gostava de poder dizer, eu não quero ser careca. Não é? E dizer, não, Deus vai providenciar cabelo na minha cabeça. Se é a vontade de Deus, Ele vai fazer. Então, às vezes, a gente não pode usar a palavra de Deus só para declarar aquilo que a gente quer. E eles disseram, não, Deus disse, então a gente vai tomar posse deste. Mas não, já é muito tarde. O Machibom já foi. Vocês agora vão ir mais 40 anos no deserto. E há pessoas aqui, irmãos aqui, que Deus falou certas coisas sobre a sua vida, mas os irmãos não estão a usufruir dessas coisas. Porquê? Porque não obedeceram quando Deus falou. E traz frustração, traz cansaço. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que voltar a um lugar
para ir na presença de Deus e dizer: Senhor, dirige-me, mostra-me o que é que tu queres nesta situação. Há aqui irmãos e irmãs que estavam doentes por muito tempo e estavam a buscar a face de Deus e parece que demorava. Mas ao seu tempo Deus realizou. O importante é nós, como crentes, não deixar de falar-se. Se a gente for ver na palavra do Senhor, capítulo 15, versículo 1 e 2. Isto é, depois deles desobedecerem e depois do Senhor dizer: agora vocês têm que voltar para o deserto. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar. Então o que é que o Senhor estava a dizer? E isso é uma coisa que eu posso dizer. Deus, irmão Pereira, nunca falha naquilo que Ele diz. Ele é um Deus que quando Ele promete, Ele fala. Por que é que eu posso dizer isso? Porque Ele disse, depois deles desobedecerem, Deus ainda disse a eles: agora eu quero só relembrar vocês. Vocês ainda vão entrar aqui, mas infelizmente já não vão ser vocês, os vossos filhos. Às vezes há coisas que Deus fala que a gente não recebe, mas os nossos filhos recebem. E eu posso ver porque em Josué 21:45, Josué 21:45, o que é que diz lá? Josué, que foi um daqueles que foi positivo e que disse: não, a gente pode tomar posse. Imagina, ele teve que esperar por causa da estupidez dos outros e desobediência. Ele teve que esperar 40 anos mais. Então, Josué e Caleb tiveram que esperar. Então, Caleb tinha 45 anos, e só quando ele tinha 85 anos, né? A minha sogra vai fazer 85 anos. Ela agora está a dizer quem manda dizer. Mas a gente, quando chega a uma certa idade, gosta de dizer: eu vou fazer X, não é? Quando tem os 30, 40, a gente não quer dizer. Mas, não, eu já tenho 85 anos. Imagina agora, não é? Minha sogra, ou imagina aqui o nosso irmão, não é? Que já tem 93, os homens não se preocupam, não é? Imagina ele agora entrar em Canaã e dizer: dá-me aquilo que tu me prometeste, senhores. E Josué, depois de passar aquilo tudo, disse: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometerá à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo. Ele não disse, faltou aqui nesta área. Ele disse, tudo que Deus disse, Ele cumpriu. Porque é que algumas pessoas podem falar isso e outras não? Porque é a nossa fé que a gente tem no Deus que nós servimos. Todos nós temos uma medida de fé, mas há outros que já desenvolveram essa fé e têm mais fé. Quando Deus fala, quando Deus diz, a gente crê que Deus é o Deus do impossível. Quando Deus fala profecias sobre a África do Sul, quando Deus fala profecias sobre o seu lar, os seus filhos, às vezes não é fácil, porque a gente parece que as coisas estão a ficar piores. As coisas estão a ficar piores, os nossos filhos estão a ficar piores, estão a portar-se mal, já não têm emprego, já não têm isto, já não têm... E a gente começa a preocupar-se, já estão-se a envolver mais na droga. Mas, irmãos, se Deus der uma promessa a si, eu quero declarar, tudo vai se
cumprir se Deus declarou. Pode não ser ao seu tempo, mas Deus vai cumprir. Se Deus falou que Ele vai curar a si, pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Se Deus disse algo sobre os seus filhos, Deus vai cumprir essas palavras. Eu lembro que a irmã Assunção, aquela irmã, aqueles que lembram-se da irmã Assunção, ela disse, Deus disse-me que os meus filhos iam ser salvos. E quando ela estava doente e estava à beira da morte, ela disse, Pastor Abel, Deus disse-me. Eu disse, irmã, não é preciso ser quando a irmã está aqui. Se Deus chamar a irmã, Deus ainda vai cumprir a sua palavra. Deus não precisa da irmã para cumprir. Se Ele falou, Israel, que vocês vão entrar, vocês vão entrar. Mas infelizmente, às vezes a gente não recebe quando Deus quer, porque a gente somos desobedientes ou porque a gente fica sem fé. A gente vai abaixo, isto não vai acontecer. Estou a sentir outra vez aquela dor ou isto ou aquilo. Não, vamos lutar e dizer, Senhor, a Tua palavra, Tu disseste a mim que eu vou ser curada, então eu vou continuar a confirmar a Tua palavra, vou continuar, eu não vou desfalecer, eu vou continuar e lutar no Espírito, porque, Senhor, tudo vai se cumprir que Tu falaste sobre mim e a minha casa, em nome de Jesus. Então, ao terminar, há aqui irmãos, há aqui irmãs, que talvez Deus falou algo. Ouçam, tem que ser Deus, não é a minha carne. Eu não posso dizer eu quero isto ou aquilo, porque eu é que quero. Mas se Deus está a confirmar e deu um versículo ou algo para confirmar isso, e talvez parece que está a demorar-se. Talvez Deus disse que o irmão e a irmã iam viver até uma certa idade e o irmão sabe, ou a irmã, mas parece que está a ser difícil. Eu não sei qual é a promessa. Talvez Deus prometeu a si e o irmão e a irmã já sentiu que Deus ia salvar a sua família, os seus filhos, os seus netos, mas parece que não está a acontecer. Talvez Deus prometeu A, B, C, eu não sei, há tantas coisas. E o irmão e a irmã sabem que Deus prometeu. E nesta manhã tem sido uma luta. É uma luta para ver essa promessa realizada no seu lado. Eu vou pedir aos irmãos ou irmãs para porem-se de pé. Aquele que Deus falou uma promessa, aquela que Deus falou uma promessa, e não estão-se a ver essas coisas a realizar-se. Eu não sei o que é que Deus falou a si ou não falou. Não é? Há várias pessoas que estão-se a pôr de pé porque Deus falou uma promessa, seja a salvação da sua família, seja cura de algo que o irmão e a irmã têm, seja recursos, eu não sei. Mas eu quero declarar que Deus quer cumprir a sua palavra na sua vida. Então vamos pôr as nossas mãos como se a gente... Uma criança que quer receber algo, vamos pôr as nossas mãos assim. E eu vou orar sobre o irmão e a irmã. Deus disse que este ano vai ser o ano dele cumprir as suas promessas. E eu declaro que algumas pessoas vão receber, porque elas vão dizer, Senhor, eu creio, eu confio que Tu vais cumprir a Tua palavra e as Tuas promessas. Então eu vou orar neste momento e traga essa situação, traga esse problema e diga, Senhor, Tu vais cumprir as Tuas promessas. Senhor, Tu vês cada irmão, cada irmã, Tu vês aqueles, Senhor, que têm as suas mãos, Senhor, à espera de receber daquilo que Tu prometestes.
Tu sabes qual é a promessa. Senhor, seja saúde, seja trabalho, seja recursos. Tu sabes o que é que as pessoas necessitam. Senhor, onde há necessidade de cura divina, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. A Tua palavra diz que Tu vais enviar a Tua palavra e sarar as nossas enfermidades, Senhor. A Tua palavra diz que Tu perdoas todas as nossas iniquidades e curas todas as nossas enfermidades. Senhor, então nós declaramos, Senhor, onde há falta de recursos, nós te relembramos, Senhor, que a Tua palavra diz que Tu vais providenciar todas as nossas necessidades de acordo com Tuas riquezas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que o irmão e a irmã que esteja com necessidades, seja física, emocional, espiritual, Senhor, que nesta manhã Tu venhas e que nós vamos ouvir testemunhos de portas abertas, nós vamos ouvir testemunhos de algo que Tu fizeste na vida dos Teus servos. Nós vimos, Senhor, contra toda a enfermidade que o inimigo traga, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos vitória, Senhor, nestas áreas, Senhor, que nós já mandamos e já falamos. Senhor, nós queremos continuar firmes nas Tuas promessas, Senhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu povo possa voltar e dizer: Ele cumpriu todas as Suas promessas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar e obrigado por estarem aqui. E quando Deus fizer algo, por favor, venham dizer e dar testemunho daquilo que Deus está a responder. Deus abençoe. Não esquecem aqueles que querem vir ajudar na evangelização, no dia 12. Está ali uma lista. A última coisa, eu esqueci-me, desculpe. Se há aqui alguns irmãos que têm filhos ou filhas, podem ser bebés, podem ser que nunca dedicaram essas crianças ao Senhor e querem dedicar, nós vamos ter o culto de dedicação dessas crianças. Por favor, venham ter que falar comigo. Seja se ele é 12, 13 anos, nunca ninguém orou uma bênção sobre o seu filho ou filha, por favor, ou netos, até se há aqui avós e talvez os pais nunca fizeram, mas as avós, avós querem fazer, por favor, venham falar comigo para a gente fazer uma entrega dessas crianças. Amém? Que Deus abençoe. Até quinta-feira ou domingo, se Deus quiser.